A vida de Ruth e Noemi nunca fora fácil, mas nada as preparou para as perdas que estavam por vir. Elas viviam em Moabe, uma terra distante de Israel, onde as duas mulheres encontraram um lar temporário após os tumultuados anos em que o marido de Noemi, Elimeleque, e seus dois filhos, Malom e Quilion, se mudaram para aquela região buscando evitar a fome que assolava Belém. Contudo, as dificuldades não eram só externas. O destino parecia testá-las de maneira implacável. O marido de Noemi faleceu logo depois da chegada em Moabe, deixando-a viúva e com dois filhos para criar. A dor de perder Elimeleque foi imensa, mas Noemi se manteve firme por causa dos filhos. Então, como se o céu não pudesse pesar mais, Malom e Quilion também morreram, deixando Noemi sozinha e com as duas noras, Ruth e Orfa. Noemi, em sua profunda tristeza, sabia que não havia mais razão para ficar em Moabe. Ela não possuía mais nada ali, exceto a companhia das duas mulheres que, embora viúvas também, não tinham os mesmos laços familiares com ela. Em meio à dor, Noemi fez uma decisão difícil. Ela planejou voltar para Belém, onde, segundo ela, poderia recomeçar sua vida, mesmo que o recomeço fosse amargo. Sabia que a jornada seria difícil, especialmente sem a proteção dos filhos, mas não queria que as noras a seguissem. Ela as amava profundamente e sabia que elas, ainda jovens, poderiam ter novas oportunidades na terra de Moabe. Assim, Noemi pediu que Orfa e Ruth se separassem dela e voltassem para suas famílias. "Vão, minhas filhas, voltem para suas casas", disse Noemi com a voz embargada pela dor. "O que posso oferecer a vocês? Eu já não tenho mais filhos para dar a vocês. Voltem e busquem um futuro, em vez de seguir comigo." Orfa, embora relutante, beijou a mãe e voltou para Moabe. Ela sabia que seria difícil, mas a pressão da sociedade de sua terra a fez optar por retornar à sua casa e tentar reconstruir sua vida com a ajuda de sua própria família. Mas Ruth não se moveu. Ela permaneceu ao lado de Noemi, o coração apertado pela perda, mas com uma fé firme que ela mal sabia descrever. "Não me peça para te deixar", ela disse com uma intensidade que pegou Noemi de surpresa. "Onde você for, eu irei. Onde você viver, eu viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus." A resposta de Ruth foi uma promessa de fidelidade absoluta. Ela estava disposta a abrir mão de sua própria terra, de seus próprios laços familiares, para ficar ao lado de Noemi. Seu amor e lealdade ultrapassavam os limites da obrigação. Ela via Noemi como uma mãe e estava disposta a acompanhá-la na jornada mais difícil de sua vida. Noemi olhou para Ruth, os olhos marejados de lágrimas. Ela sabia que, ao deixar Moabe e voltar para Belém, o futuro delas seria incerto. Não havia garantias de que as coisas seriam melhores, mas Ruth a escolhia, assim como escolhera Noemi desde que se casara com Malom. "Está bem", Noemi respondeu, a voz suave. "Vamos então, minha filha, que o Senhor esteja conosco em nossa jornada." Ruth, com o coração apertado, tomou a mão de Noemi e as duas mulheres começaram a caminhada. A jornada para Belém seria longa e cheia de desafios, mas o vínculo entre elas agora estava mais forte do que nunca. Era o começo de uma nova vida para ambas, ainda que a tristeza e as cicatrizes do passado não pudessem ser apagadas. A viagem de Ruth e Noemi até Belém foi longa e cansativa. O calor do deserto e as dificuldades da estrada pareciam intensificar a dor que ambas carregavam. Cada passo dado em direção à cidade de Noemi era um lembrete de tudo o que haviam perdido e da incerteza do que o futuro traria. Noemi, já idosa, sentia-se exausta, mas Ruth nunca a deixou sozinha. Ela estava ali para apoiar, seja com palavras de encorajamento ou apenas com a presença silenciosa que dizia tudo. Quando finalmente chegaram a Belém, a cidade estava agitada. O clima era de colheita
e as pessoas estavam ocupadas com a chegada de mais uma temporada de abundância. Ao entrarem pela cidade, Noemi foi imediatamente reconhecida por algumas pessoas que ainda lembravam dela dos tempos antigos. "Não é esta Noemi, a mulher de Elimeleque?" Alguns murmuraram enquanto outros a cumprimentavam com simpatia. Mas ao ouvir o nome de Elimeleque, Noemi se abalou. As lembranças do marido perdido e dos filhos que a deixaram a devastavam. Ela não queria ser chamada de Noemi, que significava doce ou agradável, pois sentia que não havia mais nada de doce em sua vida. Em um momento de dor profunda, ela virou-se para aqueles que a cumprimentavam e disse: "Não me chamem mais de Noemi, pois o Senhor me tem dado muita amargura. Chamem-me Mara, porque a vida me foi amarga. Fui cheia, mas o Senhor me trouxe vazia. Por que me chamariam de Noemi quando o Senhor fez um grande mal para comigo?" Ruth, que sempre a acompanhava com os olhos atentos, observava o sofrimento de sua sogra e, mais uma vez, se sentia impotente diante daquela dor. Noemi não havia perdido apenas a família, mas também a esperança. Porém, Ruth sabia que, apesar da amargura que dominava Noemi, ainda havia algo pelo que lutar. Elas estavam em Belém, e ali poderia ser o começo de algo novo, mesmo que pequeno. A situação das duas mulheres era difícil. Sem marido, sem filhos e sem uma rede de apoio, Noemi e Ruth estavam em desvantagem. Não tinham terras nem propriedades, e viver em uma sociedade que valorizava a herança e a família era um desafio. Mas havia uma lei que poderia ajudá-las, a lei do levirato, que estabelecia que, se um homem morresse sem deixar filhos, o parente mais próximo deveria casar-se com a viúva para garantir a continuidade da linhagem e a herança. Noemi, lembrando-se dessa lei, pensou que talvez houvesse uma chance para Ruth. Enquanto Noemi refletia sobre as possibilidades, Ruth percebeu uma oportunidade. Naquele dia, ao passar pelos campos de cevada em Belém, ela viu que o campo de um homem chamado Boaz estava bem mais fértil do que os outros. Ele era um parente distante de Noemi, e Ruth, com sua coragem e determinação, decidiu buscar um modo de ajudar. Ela sabia que, mesmo sendo uma mulher viúva e estrangeira, poderia colher os restos de grãos que as colhedoras deixavam para trás. Era uma prática comum na época, e isso poderia garantir algum alimento para ambas. Ela pediu permissão para fazer isso, e ao ser autorizada pelos servos de Boaz, começou a trabalhar. Por mais que fosse difícil, ela não se importava. Ela estava ali para ajudar sua sogra, e acima de tudo, ela queria mostrar que, apesar das perdas, ainda havia algo a ser feito, algo a se construir. Durante a colheita, Boaz passou pelo campo e notou Ruth. Ele a observou por um momento e, ao perceber que ela estava recolhendo grãos, perguntou a seus servos quem era aquela mulher. "É a Moabita que voltou com Noemi, sua sogra, da terra de Moabe", responderam. Boaz, impressionado com a dedicação e coragem de Ruth, se aproximou e a cumprimentou com amabilidade. "O Senhor esteja com você, filha. Não se preocupe, fique no meu campo. Quando você tiver sede, beba das águas que os servos recolheram para você." Ruth, surpresa com tamanha bondade, agradeceu humildemente. "Por que está sendo tão generoso comigo, sendo eu uma estrangeira?" Boaz, com um sorriso gentil, respondeu: "Ouvi falar de tudo o que fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Vi sua lealdade e sua fé. Que o Senhor te retribua por isso, e que seja generosa com você, como você tem sido com Noemi." Essas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth. Ela nunca imaginou que alguém como Boaz, um homem tão respeitado e rico, a trataria com tamanha gentileza. Ela sabia que o que ele dizia não era apenas uma cortesia, mas um sinal de respeito e reconhecimento. Algo estava se formando entre eles, e embora Ruth ainda não entendesse completamente o que isso significava,
Uma sensação de esperança tomou conta de seu ser. Enquanto Ruth continuava a trabalhar no campo de Boaz, a vida de Noemi parecia começar a ganhar uma nova perspectiva. A gentileza de Boaz para com Ruth não passou despercebida, e Noemi, com sua experiência, logo percebeu que havia algo especial ali. Ela sabia que Boaz era um homem íntegro, respeitado e, mais importante ainda, era um parente próximo, o que poderia ser a chave para o futuro delas. Noemi, que já havia conhecido o sofrimento da perda e da solidão, não queria que Ruth passasse pelo mesmo destino. Ela sabia que, para garantir a segurança de ambas, precisava agir rapidamente. Quando Ruth voltou para casa, no final de mais um longo dia de trabalho, Noemi, com um olhar sábio, chamou sua nora. Ruth, minha filha, você tem trabalhado muito e tem feito tudo o que está ao seu alcance. Agora é hora de dar um passo mais ousado, começou Noemi com um tom suave, mas firme. Ruth, atenta e disposta a ouvir, olhou para sua sogra. O que devo fazer, minha sogra? Noemi explicou que, de acordo com a tradição do levirato, Boaz, sendo um parente próximo, tinha o direito de resgatar a herança da família de Elimeleque, o que incluiria casar-se com a viúva, Ruth. Porém, essa era uma tradição delicada e que envolvia passos específicos. Noemi sugeriu que Ruth se apresentasse a Boaz de uma maneira ousada, mas respeitosa, para pedir sua ajuda. Vá ao campo onde Boaz está fazendo a colheita. Quando ele terminar, vá até ele, mas não deixe que ele te veja até que ele se deite para descansar. Então, você irá se aproximar dele e, com humildade, descobrirá seus pés. Ele irá saber o que fazer, disse Noemi, explicando a tradição. Ruth, embora nervosa, entendeu o que sua sogra queria dizer. Era uma ação corajosa, quase arriscada, mas ela confiava em Noemi e estava disposta a fazer qualquer coisa para garantir que ambas tivessem um futuro. Aquele ato não significaria apenas um pedido de casamento, mas também a chance de restaurar a dignidade e a segurança que tinham perdido. Naquela noite, depois de colher os últimos grãos no campo, Ruth preparou-se para seguir o plano de Noemi. Ela se vestiu com as melhores roupas que tinha e, com um coração apertado de ansiedade, foi até o local onde Boaz descansaria. O campo estava silencioso agora e as estrelas iluminavam o céu noturno. O som suave das ovelhas e dos ventos ao longe era quase reconfortante. Quando chegou perto de Boaz, ela o encontrou deitado, como Noemi havia sugerido. Cautelosamente, ela se aproximou, levantou a borda de seu manto e descobriu seus pés. Ruth se deitou aos pés de Boaz e esperou tensa pela reação do homem. O momento parecia interminável, mas ela confiava que fizera a coisa certa. Horas depois, Boaz acordou com um sobressalto. Ele sentiu alguém aos seus pés e, ao olhar para baixo, viu uma figura silenciosa deitada ali. "Quem é você?" ele perguntou, surpreso, mas não alarmado. "Sou Ruth, sua serva", respondeu ela com uma voz baixa e respeitosa. "Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois você é o resgatador da nossa família." Boaz, inicialmente surpreso pela audácia de Ruth, ficou tocado com a maneira como ela se aproximou dele. Ele sabia que, de acordo com a tradição, ele tinha a responsabilidade de resgatar a família de Elimeleque. Mas o pedido de Ruth não era só uma formalidade. Era uma demonstração de coragem e respeito. Ruth não estava apenas pedindo ajuda. Ela estava pedindo por sua proteção, por um novo começo. "Ruth, você fez uma escolha honrada. Você não buscou um homem jovem, nem rico, nem poderoso, mas escolheu a mim, mesmo sendo alguém mais velho. Que o Senhor te recompense por sua bondade", disse Boaz com um sorriso sincero. "Agora, minha filha, não tema, vou fazer o que é direito. Mas há um parente mais próximo de que eu, e ele tem o direito de resgatar sua família antes de mim. Fique tranquila, porque farei tudo o que for possível para garantir o seu futuro." Boaz, com sua resposta gentil,
tranquilizou Ruth, que se sentiu aliviada. Ela havia dado o primeiro passo para um novo futuro, e Boaz, um homem de caráter, estava disposto a ajudá-la a alcançar esse futuro. Mas agora era necessário esperar. O que aconteceria a seguir dependia da ação do parente mais próximo de Boaz, e Ruth sabia que, enquanto isso, sua paciência e fé seriam testadas. O sol nascia em Belém, mas Ruth ainda não conseguia dormir direito. O que Boaz dissera naquela noite não saía de sua mente. Ele tinha sido claro. Faria o que fosse certo, mas primeiro precisava verificar com um parente mais próximo, aquele que tinha prioridade sobre ele na tradição do resgate. Ruth não sabia o que esperar. Por um lado, sentia-se esperançosa, pois Boaz era um homem íntegro e justo. Por outro, a incerteza a deixava inquieta. Ela sabia que essa decisão mudaria suas vidas para sempre, seja qual fosse o resultado. Boaz, como prometera, partiu cedo na manhã seguinte. Não demorou muito para que ele encontrasse o parente mais próximo, o homem que tinha o direito de resgatar a família de Elimeleque. Boaz sabia que essa era uma conversa delicada, mas também sabia que a honestidade era o único caminho a seguir. Ele se aproximou do homem e chamou-o para uma reunião com os outros parentes, que estavam reunidos na porta da cidade. Quando o parente chegou, Boaz explicou a situação. Você é o parente mais próximo de Elimeleque e, portanto, tem o direito de resgatar a propriedade dele. No entanto, também há a questão de Ruth, a viúva de Malom. Ela precisa de um resgatador e, como tal, o direito de casamento passa para você. O que decidirá fazer? Perguntou Boaz com serenidade. O parente olhou para Boaz e ouviu sua palavra. Inicialmente, ele não hesitou. Eu resgato a propriedade de Elimeleque, disse ele rapidamente. Mas quando Boaz mencionou que isso significava também casar-se com Ruth, o homem hesitou. Ele sabia que, ao fazer isso, teria que cuidar não só da terra, mas também de Ruth, garantindo que ela e a família tivessem um futuro. Mas havia um risco. Ele já tinha uma família, e o casamento com Ruth significaria dividir sua herança com ela. Depois de um momento de reflexão, o parente mais próximo disse: não posso resgatar a herança de Elimeleque, pois isso prejudicaria a minha própria herança. Você, Boaz, que tem mais recursos e mais condições de cumprir essa obrigação, deve tomar o meu lugar. Boaz sorriu, sabendo que essa era a oportunidade que aguardava. O parente tinha aberto o caminho para que ele pudesse cumprir sua palavra e fazer o que era justo. E assim, diante de todos, Boaz confirmou que seria ele o resgatador de Ruth. O processo foi formalizado e a cidade ficou sabendo que Boaz, com coragem e integridade, assumiria a responsabilidade sobre a propriedade de Elimeleque e casaria com Ruth. Noemi, que ouvira a boa notícia, se encheu de gratidão e alívio. Finalmente, havia chegado o momento de restaurar a dignidade de sua família, e as esperanças de um futuro melhor estavam ao alcance de todos. Ruth, que aguardava ansiosamente em casa, foi chamada por Noemi assim que a notícia se espalhou pela cidade. Ela sabia que o dia da decisão estava próximo, mas não imaginava que a resposta viria tão rapidamente. Quando Ruth entrou na casa de sua sogra, Noemi a recebeu com um sorriso caloroso. Filha, Boaz fez o que era certo. Ele é o nosso resgatador. Ruth sentiu um peso sair de seu peito. Ela já havia colocado sua esperança em Boaz, mas agora, ao saber que ele havia aceitado, uma sensação de alívio tomou conta de seu coração. A vida de Ruth estava prestes a dar uma guinada inesperada, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu cheia de esperança. O amor e a proteção de Boaz estavam prestes a entrar em sua vida, trazendo consigo um novo começo. Mas antes que a celebração pudesse começar, Boaz seguiu os rituais da tradição. Ele foi até a cidade para formalizar o casamento com Ruth e garantir que todas as obrigações legais fossem cumpridas.
Foi um momento significativo, não apenas para Boaz e Ruth, mas também para toda a cidade de Belém, que assistia à ação de resgate que restauraria a linhagem de Elimeleque e traria um novo capítulo na vida das duas mulheres, que por tanto tempo haviam sido desprezadas pela sociedade. Quando Boaz e Ruth se casaram, foi uma celebração modesta, mas cheia de significado. Para Ruth, aquele não era apenas um casamento. Era a oportunidade de reconstruir sua vida, encontrar um lar novamente e ser acolhida com dignidade e amor. Para Noemi, era o cumprimento da promessa de Deus que a tinha guiado até aquele momento. E enquanto o casal começava sua vida juntos, Noemi não podia deixar de refletir sobre como Deus tinha agido em sua vida e na vida de sua nora. Ela sabia que a perda e o sofrimento não eram o fim, mas que, com fé e coragem, seria possível encontrar uma nova esperança. Assim como Ruth havia escolhido seguir a Deus e confiar em sua providência, Noemi também havia encontrado mais uma vez a força para acreditar no futuro. Ruth e Boaz começaram uma nova vida juntos em Belém, mas o que parecia ser o final de uma história de sofrimento e perdas na vida de Ruth, na verdade, estava apenas começando. O casamento deles trouxe alegria, mas também trouxe consigo responsabilidades e a certeza de que Deus havia abençoado aquela união de maneira especial. A história de Ruth, uma moabita que havia perdido tudo, estava prestes a se transformar em um legado para toda uma geração. Com o tempo, Ruth engravidou e a notícia rapidamente se espalhou por Belém. A cidade inteira parecia envolvida com a expectativa do nascimento daquela criança. Para Noemi, que antes havia conhecido o amargo sabor da dor e da solidão, aquele momento de felicidade não podia ser descrito em palavras. Ela se lembrava das noites solitárias, quando a dor da perda parecia insuportável, e agora estava diante de uma bênção que superava tudo o que ela imaginara. Quando Ruth deu à luz, uma alegria ainda maior tomou conta da cidade. Não era apenas o nascimento de um filho, era o cumprimento da promessa de que a linhagem de Elimeleque continuaria. A criança era uma bênção não só para Ruth e Boaz, mas para toda a comunidade. Noemi, com lágrimas nos olhos, tomou o menino nos braços e com um sorriso de felicidade disse: "Bendito seja o Senhor, que não me deixou sem um resgatador. Este menino será um consolo para minha alma e um sustento para a minha velhice." A criança foi chamada Obed, e sua chegada trouxe uma renovação de esperança para todos. Mas para Ruth e Boaz, aquele momento também representava a realização de algo mais profundo. Não se tratava apenas de um filho que garantiria a continuidade da família, mas do testemunho de que, mesmo diante das maiores dificuldades, a fé e a obediência a Deus geram frutos. A vida de Ruth, que começou em meio à tragédia, agora se tornava um exemplo de superação e fé inabalável. Enquanto Noemi cuidava de Obed, Ruth e Boaz continuaram a trabalhar juntos na terra e a cuidar de sua nova família. Eles eram um reflexo da graça de Deus em ação, e todos ao redor podiam ver isso. Mas o legado de Ruth não seria apenas uma história de amor e fé. Ele teria implicações ainda maiores para a história de Israel. Obed cresceu e logo ele foi um jovem que acompanhava seus pais na fazenda. Mas o que muitos não sabiam era que, através de Obed, um dos maiores reis de Israel viria a nascer, Davi. De fato, a linhagem de Ruth e Boaz estava ligada diretamente à dinastia de Davi, e por meio de Davi, ao Messias que viria para salvar o mundo. Ruth, sem saber, havia se tornado parte de um plano divino muito maior do que ela poderia imaginar. A história de Ruth é um testemunho do poder da perseverança e da confiança em Deus. Sua fidelidade, coragem e determinação em seguir a vontade de Deus foram as chaves para a restauração de sua vida e da vida de sua sogra.
Ela não foi apenas uma mulher que encontrou um marido e reconstruiu sua família. Ela foi uma mulher que, ao colocar sua esperança em Deus, foi colocada no centro do plano divino para a redenção do mundo. E assim, a história de Ruth, a Moabita, se tornou uma história de superação e fé, e sua vida foi entrelaçada no grande tecido da história de Israel e, finalmente, na grande história de salvação para toda a humanidade. Através de sua lealdade, sua coragem e sua confiança em Deus, Ruth não apenas restaurou sua própria vida, mas também foi um instrumento essencial na realização do plano divino para a salvação. Sua história nos ensina que, por mais difíceis que as circunstâncias possam parecer, há sempre esperança e um futuro melhor reservado para aqueles que confiam no Senhor. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.